por ele, com ele, etc., nós damos graças. Aí começa a preparação para a comunhão. Então reza o Pai Nosso. É uma preparação. Pai Nosso, que está é a oração ensinada por Jesus Cristo. Eu peço ao Pai que aceite, que me perdoe os meus pecados, que me dê o pão, etc. Primeiro eu elogio bastante. Pai Nosso, que está no céu, santificado. Eu dou uma incestaçãozinha. Depois eu peço. O nosso de cada dia, perdoe os meus pecados e tal. A gente, Pai Nosso tem isso. Nosso Senhor era um bom psicólogo, né? Se dirijam, quando rezardes, rezai assim, sejam espertos, jogam em sensação e depois vocês fiquem a paz. Entendeu? Então é o rito da comunhão, é a outra parte. Então me preparo, desejo a paz, quero que haja reconciliação, por isso eu digo, saudai-vos uns aos outros, perdoar. Eu iria perdoar mesmo. Tenho aquele lá, briguei com ele, eu vou lá cumprimentar, vamos. É o verdadeiro opção. E nosso Senhor diz no Evangelho, se você vai oferecer um sacrifício e percebe que tem alguma coisa contra o seu irmão, deixe o sacrifício e vai reconciliar com o irmão. Depois você volta a oferecer o sacrifício. Porque onde tem ódio, Deus não desce. Então, aí está. Que aí vem a consumação. O ideal seria que todos que assistissem à missa comungassem, mas com a alma limpa. Então, confissão, todos esses atos, o Pai Nosso, ou aquele Senhor Misericórdia, etc., nós chamamos sacramentais. Apaga os pecados pequenos, isso limpa. Pecado grave só na confissão. E nós, aqueles a quem perdoaram serão perdoados, aqueles a quem não perdoaram não serão. Ele quis assim, quem somos nós para reclamar? E aí nós, numa hora o padre então pega, quebra a hóstia. E lembrando que nós vamos partir o pão. Depois ele pega um pedacinho e joga no sangue, no cálice. É a ressurreição. Novamente o sangue se reuniu ao corpo. Um pedacinho que já está consagrado. É o corpo de Cristo. Então se uniu. E aí o padre então comunga, diz, Cordeiro de Deus, a última oração. E nosso era representado por um cordeiro pascal. Então, tende piedade de nós e dai-nos a paz. E aí o padre, Senhor, eu não sou digno, a palavra do centurião que nós vimos em São Lucas, que entreis na minha morada, mas dizer uma só palavra e eu serei salvo. O padre comunga. Pão e depois o vinho. E depois distribui para os fiéis. Nos Estados Unidos, é uma nação rica, todas as missas, os fiéis, o padre deixa a âmbula assim e dá a hóstia, e lá tem outro cálice com vinho. Ele embebe e comunga. Mas aqui só põe o vinho, tudo que ele beberrão vem naquela fila. Quero comungar só sobre uma espécie, o vinho. Não, nós somos pobres, custa caro. Então, se é aqui, o Papa diz assim, deve-se dar a comunhão sobre as duas espécies no casamento, se eles quiserem. Se é fácil. Bodas, prata, de ouro. Segundo lugar, quando há um retiro espiritual. E assim para frente. Um ato solene. Posso um dia de Natal fazer isso. Dia de Páscoa. Compreender? Poderia fazer isso. É bonito pensar bem. Outros farão. Agora vem sangue novo, passam essas coisas. A gente mais velho, temos medo que sempre pega assim, cai uma gota de precioso sangue. É uma profana. Então você precisaria entender, pegar e dar uma pequena sacudidela para não ficar correndo o vinho. Então sim. Mas o povo sabe como que é. Capaz de ficar até a mão lá dentro, compreendendo? Um dia era uma boda de ouro aí, uns 10 anos atrás, eu quis dar o cálice para dei a hóstia, agora dei o cálice para ele beber. O homem bebeu, puxou bem. E depois ficou grudado num bigode, ainda ele chupou o bigode. E não foi pelo junto. Quase que ia dar sal de fruta. Eu falei, nunca mais. É melhor o que? Nós chamamos por intenção. E mesmo os padres, quando celebram, é mais higiênico cada padre pegar a sua hóstia e beber. Porque um padre bebe, depois outro vai beber, eu não sei.
padre sapinho, eu muitas vezes tem lá, eu pego a hóstia e molho, né? Tá tudo bem. E como esse negócio não é falta de é muito delicadeza, né? Mas quando o padre que fuma, o cheiro que fica lá de fumo, né? E aí praticamente terminou a missa. O padre reza a última oração, não é? De agradecimento, pedindo a Deus Nosso Senhor que nos abençoe. Por exemplo, o último domingo de Páscoa: Deus eterno e todo-poderoso, pela ressurreição de Cristo, nos renovaste para a vida eterna, fazei frutificar em nós o sacramento pascal e infundir em nossos corações a fortaleza desse alimento salutar. Depois o padre disse, saúdou o povo, como saudou no início: Senhor esteja convosco. Depois abençoe-vos, dê a última coisa: Deus vai abençoar você para esta semana que começa. E foi, como disse, aquilo que o Papa disse para a honra. Pega aquele crioulo e suma daqui. E acabou. No passado, antes do concílio, Leão XIII tinha introduzido que, depois que o padre dava a bênção, ainda rezava o Evangelho de São João, o início. O princípio era o verbo era Deus, uma coisa belíssima. É uma profissão de fé na encarnação de Jesus Cristo e na sua divindade. Depois rezava uma oração em honra de São Miguel Arcanjo, que diz que o Leão XIII falou: eu tive uma visão, era um grande papa, e eu vi que o demônio quer destruir a igreja. Nosso Senhor colocou como padroeiro da igreja São Miguel Arcanjo. Que São Judas, na sua epístola, fala que São Miguel Arcanjo enfrentou o demônio. Oração muito bonita, mas tiraram e deu essa bagunça na igreja. Compreenderam? Tiraram essa oração. Os que fizeram sabem o porquê. Eu não sei o porquê, eles sabem. Então tem isso. Está claro a missa? Alguma dúvida sobre a missa? Agora, assistam a missa assim. Então a gente vai. Não é? Fica lá, eu lembro que contei lá, aquele lá, o filhinho japonês que contava da missa, né? É uma coisa linda. E, como disse, o Evangelho, só o padre que pode ler. O diácono. O diácono já tem a lei do celibato. E então ele pode ler, porque pode pregar. Quando o padre é ordenado, é a hora que o bispo põe assim. Depois ele usa a casula, que eu vou mostrar para vocês, está dobrada atrás. Ele desdobra e diz: recebo o poder de perdoar os pecados, de abençoar e de pregar. Então quem tem direito de abençoar é o sacerdote, não é um feiticeiro qualquer. O bispo dá em nome, ele é sucessor do apóstolo. Foi passando, ele passa para o sacerdote. Os três poderes que o padre recebe: perdoar, pregar e abençoar. O diácono recebe o poder de pregar e abençoar, mas de perdoar os pecados, não. O diácono não pode, só o sacerdote. E o bispo recebe mais um, de ordenar sacerdotes. Eu não posso ordenar um padre, o bispo é que ordena. Ele que dá o poder, ele recebeu de Jesus Cristo por meio dos apóstolos. E eu recebi do bispo para, posso fazer outra coisa.